Olá, seja bem-vindo à SMV20, a nossa semana de marketing e vendas com foco em agências e consultoria. Uma semana para debater com vários profissionais aquilo tudo que é tendência no mercado e aqueles pontos de atenção que a gente precisa considerar para melhorar os nossos negócios. Eu sou a Karine Sabino, da Adobe Comunicação, e vou estar a semana inteira com vocês apresentando a trilha de marketing. Mas antes da gente entrar no ciclo de palestras, eu tenho dois recados importantes para você. O primeiro é que estarão acontecendo simultaneamente mais de 80 palestras e se você tiver interesse de assistir mais de uma simultaneamente, tá tudo bem. Você vai poder assistir todas elas até o dia 28 de fevereiro, que é enquanto a gente vai mantê-las disponibilizadas dentro da nossa plataforma. O segundo recado é sobre um sorteio que está rolando no Instagram. Se você tem interesse de concorrer a um ingresso para o Digital Que Expo 2020 em São Paulo, e um exemplar do livro Mentropia, do Estevão Soares, basta durante essa semana postar um history e marcar a hashtag SMV2020. Bastante simples, né? O sorteio acontece na sexta-feira, às 19 horas. Então, dois recados importantes. As nossas palestras estarão disponíveis até o dia 28/2 na nossa plataforma e o sorteio que está acontecendo durante essa semana, onde vai ser realizado na sexta-feira, às 19 horas. E agora a gente vai para as palestras. Então, galera, mais uma palestra da nossa Semana de Marketing e Vendas, com foco em agências e consultorias, e dessa vez o papo é com uma mulher, a Jana Ramos, que vem falar para a gente sobre um assunto que está aí pipocando entre agências, entre startups e todo mundo que quer prosperar enquanto negócio, que é a questão do growth. Jana, vou pedir para você se apresentar e falar para a gente um pouquinho sobre esse cenário de growth que a gente vem vivendo. Legal, muito prazer, gente, todo mundo que está assistindo aí, o pessoal da Cliente Hub, um prazer enorme em participar com vocês, sou bem fã de todos vocês, então eu agradeço muito o convite. E growth realmente é um assunto que está em alta, né? Ele está num hype muito legal nos últimos anos, e eu acho que é muito importante, porque ele acaba permitindo para os profissionais ter uma visão bem completa, bem holística, de todo o funil da empresa, né? Não só do marketing digital, da aquisição de tráfego e tudo mais, mas também ele acaba olhando receita, retenção dos clientes, recomendação. Então, ele acaba sendo um funil bem completo e esse profissional tende a ter uma análise data-driven em cima desse funil que já é bem completo. Então, eu vou comentar hoje para o pessoal algumas boas práticas que eu utilizo nas mentorias com as startups, com as empresas, que é como que eu faço o trabalho de growth, algumas dicas de gestão, métodos de gestão que eu uso em Growth Hacking, que facilita muito, e que é o que eu mais gosto, assim, né? Muito mais do que, fala-se muito em experimento, de growth, de hacks, mas eu tendo aí para um outro lado da gestão e do processo para a gente ter resultados escaláveis e o efeito composto de resultados do que necessariamente algum hack quente aqui que eu vou passar para a galera. As palestras que a gente está tendo aqui na trilha de marketing foram bastante para esse lado dos processos e melhoria dos negócios, que eu acho que é um ponto de atenção sempre constante para todo mundo. Jana, bora para a tua apresentação, então? Legal, eu vou compartilhar a tela aqui com o pessoal para mostrar uns slides, acho que fica mais fácil de entender visualmente, tá? Tá. Então, eu vou passar aqui para vocês um pouquinho da gestão de negócios e growth hacking que eu trabalho nas empresas, né? Eu tenho a minha empresa de growth, o Growth Lovers, vocês podem seguir aí no LinkedIn, no Instagram, e eu sempre posto lá os eventos, as coisas e tudo mais, tá? Então, a primeira coisa que eu acho muito importante de ter mapeado da empresa, da startup, é o funil de vendas dela e a comparação com o benchmarking de mercado. Acho que daí partem muitas análises, né? Então, por exemplo, para fazer esse exemplo, eu uso uma ferramenta da RD de benchmarking do funil de vendas. Eu acho que ela ajuda muito a você ter essa consciência de como estão as suas taxas de conversão de uma etapa para outra, porque aqui eu vou analisar duas coisas. Eu vou focar, primeiro, em corrigir o que não está bom. Então, aqui nesse caso, de lead para oportunidade, ele está 6,3% de conversão, quando o benchmarking do meu mercado é 12%. Então, se eu fizer um esforço de
atingir o benchmarking, que é o mínimo que eu poderia estar fazendo, eu já consigo dobrar essa quantidade de oportunidades sem precisar colocar mais leads e mais visitas lá em cima. Isso é o que a gente chama no Growth de low hanging fruit, que é o fruto caído, que está mais fácil de pegar. Então, eu sempre olhar como que eu consigo otimizar os meus resultados, minhas vendas, tal, com menor esforço. E nesse caso aí, o menor esforço é otimizar esse dado de conversão que está abaixo do benchmarking. Então, isso é muito legal de pensar. E também, por outro lado, eu vou escalar o que está bom. Então, se eu sei que o benchmarking de mercado de visita para lead é 5,7% e eu estou convertendo 19,4%, eu estou muito acima do benchmark. Então, nesse caso, eu poderia pôr mais gente para dentro do meu funil, no topo, né, que seria a aquisição. Talvez eu colocar mais investimento nos canais de aquisição que eu já tenho, ou até mesmo ativar novos canais de aquisição para colocar o povo aí para dentro do meu funil, né? Assim como, por exemplo, de oportunidade para venda. Eu estou bem acima do benchmark, então também é algo que, se eu estiver gerando aqui mais oportunidades, eu vou conseguir mais vendas nesse final aqui. Então, essa é uma primeira análise que eu sempre parto das empresas, né? Beleza, aqui é como ficaria, né, o meu faturamento, eu atingindo a métrica, o benchmark. A própria ferramenta já te dá esses dados, então eu uso bastante ela, eu recomendo muito, tá? Benchmarking do funil de vendas. Beleza. Por quê? À medida que eu for identificando aonde estão os meus possíveis gargalos no meu funil de growth, esse funil aqui é bem conhecido, tá? Algumas pessoas chamam de métricas piratas e tudo mais. E eu gosto muito dele porque ele consegue cobrir todas as áreas da empresa ali, marketing digital, geração de leads, UX, a retenção, customer success, né, receita, vendas e até a recomendação, né? Como é que eu faço o meu funil de growth se retroalimentar? Então, um canal de aquisição que é muito bom é quando ele traz o tráfego, gera um lead, gera uma venda, retém esse cliente comigo porque ele era um bom perfil de cliente, e aí ele sai satisfeito desse processo a ponto de recomendar a minha empresa para outras pessoas que não me conheciam. Então, esse carinha aqui que virou um cliente, que faz o trabalho de trazer mais pessoas para aquisição a um custo muito baixo para mim. Então, eu acredito que é importante olhar isso, o coeficiente viral da sua empresa, né? O quanto que um cliente é capaz de trazer outros clientes, porque se em algum momento tiver problema na sua empresa, vamos supor, você tem um tráfego muito bom na página e não está gerando lead, você tem um problema aqui, né? Você vai sempre buscando consertar esses probleminhas, e aí sempre data-driven, sempre olhando com dados as taxas e as métricas. E, por exemplo, se eu gerei um cliente e ele não está satisfeito, ele vai virar um churn, por exemplo, eu não vou ter retenção com ele, eu estou matando o meu funil, porque se eu não vou manter o cliente satisfeito, eu não vou gerar receita com ele e nem recomendação. Então, eu sempre tenho que estar atenta a isso também, a ver a saúde, a fluidez desse funil. Aí, à medida que eu vou identificando aonde tem problema e onde tem oportunidade de eu corrigir esse problema e começar a ter melhores resultados, eu começo a gerar um backlog de growth, ideias, né? Um backlog de ideias de onde eu poderia mexer. Então, às vezes eu vou entender que eu tenho que fazer um NPS com os clientes para detectar os promotores da marca e fazer uma campanha de referral com eles. Eu posso falar que eu preciso aumentar o ticket médio, ou enfim, eu posso tentar fazer uma ação para diminuir o churn, melhorar o onboarding das pessoas. Então, vão surgindo ideias, e essas ideias eu gosto de organizar num backlog. Esse aqui é um formato bem simples que eu uso no Excel e que tem funcionado muito com as empresas. Então, como significa isso? Todas as ideias a gente vai colocando nas abas respectivas de cada parte do funil. Então, o time de Customer Success talvez vai estar muito focado em olhar a parte de retenção e recomendação. O time de marketing vai estar focado em olhar a parte de aquisição e ativação. Então, cada um tem as suas áreas para olhar
E o Head de Growth fica de maneira mais holística, olhando para tudo. Então, aqui eu consigo ter um controle das ações que eu trouxe do backlog para minha planning que eu vou rodar na próxima sprint. Aí a gente já entra em uma mistura de 3 metodologias que eu gosto de usar, né? A primeira é o ICE Score. Por quê? Depois que eu elenquei um monte de ação que eu preciso fazer, eu preciso priorizar por qual que eu vou começar efetivamente. Muitas vezes startup tem times enxutos, reduzidos. Não dá para o time fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou voltar com essa metodologia de growth, que é o impacto, a confiança e a facilidade. De 0 a 10, ele vai me dar uma nota, e aqui é só um exemplo, tá? Que eu fiz fictício aqui para vocês entenderem, mas ele vai me dar um score do que vai ter, a ação que vai ter o maior impacto no meu problema para ser resolvida, que eu estou mais confiante que isso vai dar certo e que tem uma facilidade alta de 0 a 10 de eu executar. Porque a gente sempre está em busca do low hanging fruit, da ação que não vai dar tanto trabalho e não vai gastar muitos recursos da empresa, nem de tempo, nem de dinheiro, e que vai ter um impacto legal. Então, eu vou começar por elas. Uma vez que eu já tenho o ICE Score, eu já tenho priorizado do maior para o menor, por onde eu teria que começar. Aí eu gosto de deixar claro também qual é a etapa do funil que essa ação está olhando, para ter um equilíbrio, né? Não adianta eu ficar com 2, 3 sprints seguidas olhando só a aquisição, porque se tiver problema na ativação, eu vou perder dinheiro. Então, é legal sempre ter um equilíbrio das áreas que você vai olhar. Outra coisa também que eu gosto de ter em mente é estar alinhado a algum OKR essa ação, porque muitas vezes surgem ideias, surgem ações que até são boas, mas quando você vai olhar, ela não está diretamente ligada a nenhuma meta da empresa, nenhuma métrica, nenhum OKR. Então, ela já não vai ser priorizada. A gente sempre tem que manter o foco do que eu quero atingir. Aí eu vou colocar a métrica que eu vou acompanhar naquela ação para ver se ela foi boa, tal, o time que está fazendo aquilo, a prioridade daquilo, se é urgente, se é fundamental, se é importante, se é um low hanging fruit. E aí vira uma segunda metodologia que é o Kanban simples, né? To do, doing, done. Quando o time entra em sprint, eu já sei o que eles vão fazer, as datas das entregas, o dono da entrega, e eu consigo entrar aqui e acompanhar a evolução desse time sem ter que necessariamente falar com ninguém. Eu só olho o que está acontecendo por aqui. Isso é muito legal. E aí, quando eles terminam a sprint, a gente volta lá para o backlog para começar a priorizar novas tarefas e entrar na planning de novo para entrar em sprint. E aí já entra o Scrum Marketing, né? Que geralmente Scrum, metodologias ágeis são bem utilizadas por time de produto, mas eu também acredito que ela é muito útil para times de marketing, de vendas conseguirem. Então, só nesse Excelzinho simples, a gente consegue ter o ICE Score, o Scrum e o Kanban. Então, eu acredito que isso já resolve muita coisa e eu uso bastante com os times. Uma outra questão que eu acho que é muito importante de ter, falando um pouco especificamente agora em aquisição, tem o Bullseye Framework, que é um conceito de growth hacking também, que é você testar novos canais de aquisição, validar novos, né? Até sempre dou os exemplos para startups. Se eu tenho uma meta de vendas de 200 vendas, por exemplo, é mais fácil eu ter 10 canais de aquisição me trazendo 20 vendas cada, do que eu ter um canal só e depender dele para me trazer as 200 vendas. Então, é sempre legal a gente compor um leque aí de vários canais de aquisição para cobrir, né, a meta. Então, como que eu escolho um novo canal, né? É muito legal acompanhar, você tem que ter uma noção, assim, das taxas de conversão desse canal, o ciclo de venda dele e os custos envolvidos nele, né? Nesse exemplo aqui de uma empresa, tipo assim, claro que analisando, assim, tá bem ruim vários dados aqui, mas o que chamou atenção foi pensar assim, o orgânico, ele é o principal canal de vendas aqui da empresa, o que é muito bom, legal, é um lead que vem de graça, né, uma visita que vem de graça, mas o ciclo de venda dele está muito alto e tem uma discrepância muito grande
da visita para leads. Então, eu estou gerando 42 mil visitas para 2.500 leads, 5,89% de taxa de conversão, talvez aqui o dinheiro já está ficando na mesa, porque é um lead que já está vindo de graça, uma visita, né? Já está vindo de graça, qualificada provavelmente, porque ele me achou no Google. Então, não tem por que eu focar num novo canal, numa mídia paga, tal, sem antes tentar otimizar isso aqui. E depois as taxas até melhoram, né, de oportunidade para vendas, ó, 25%. Então, legal. Então, eu trabalharia para corrigir esse funil orgânico. E é legal você ter essa visão de separar os funis dos canais, separar. E aí no Google Analytics ou no Marketing BI do RD Station também, que é bem legal, você consegue ter essa visão mais clara do que cada canal está representando para você e o ciclo de vendas. Nesse exemplo aqui era um B2B, que a gente sabe que tem ciclos de vendas maiores, mas mesmo assim eu preciso trabalhar para encurtar, seja direcionando eles, a minha aquisição para páginas mais final de funil ou palavras mais final de funil, para tentar encurtar esse ciclo, né? Ou melhorar o meu follow-up ali de e-mail marketing, esse tipo de coisa, melhorar os meus scripts de vendas e tal, para encurtar isso, porque se eu preciso tomar uma ação emergencial para bater a meta, não vai dar tempo, os ciclos são muito longos. Então é legal sempre ter essa análise, a taxa de conversão em todas as etapas desse canal de aquisição, o ciclo de venda dele, e depois você vai ter uma ideia de quanto que você investiu no canal, por exemplo, aqui na mídia paga, né, busca paga, teve uma visita pífia comparada com o orgânico, por exemplo, e não gerou nenhuma venda. Então, já tem um problema sério aqui de estar perdendo dinheiro, né? Então, enfim, são algumas análises que a gente começa a ter para gerar insumos para o backlog de growth na parte de aquisição, do que vai direcionar o meu trabalho. Sempre a análise tem que ser data-driven, em cima de algum dado que eu detectei, e aí vai gerar uma ação. E evitar esse tipo de coisa, porque eu vi na internet, ou porque eu acho que vai dar certo, ou porque uma empresa está fazendo, porque às vezes a realidade de outros não é a nossa, né? Então, isso é uma coisa muito legal. De novo, pensando em low hanging fruits, para ativação, que é a user experience, né? A gente fala muito em CRO também, Conversion Rate Optimization, que é otimizar a minha conversão, né? É muito interessante pensar, eu tenho uma maneira de organizar aqui, de novo, é sempre Excel que eu uso, acho que tudo dá para ser resolvido com um Excel, né? E aí facilita porque é uma curva de aprendizagem baixa para as pessoas, né? E é mais democrático, assim. Dificilmente eu vou recomendar para um time contratar uma ferramenta super robusta e cara e tem uma curva de aprendizagem demorada, porque muitas vezes não é a realidade do time e da startup, né? Então, por exemplo, aqui a gente coloca qual é a página, o link da página, está aqui para a esquerda, né? Qual que é o estágio do funil dessa página, final de funil, é topo, é meio, e quantas visitas ela teve, quantos leads ela gerou. Então, eu tenho que calcular qual que é a taxa de conversão, e aí como que eu calculo isso, tá? Você vai dividir os leads pelas visitas e fazer vezes 100. Então, 59 dividido por 3.080 vezes 100 deu esse número aqui. Para e-commerce também, tá? Se você vai calcular a taxa de conversão do seu e-commerce, ao invés de leads, são vendas, né? Então, quantas vendas teve aquele produto e quantas visitas ele recebeu. Aí você vai saber a taxa de conversão. Isso é muito importante, é a conta que eu mais faço nas empresas. Para a gente entender o seguinte, ó, duas coisas. Nesse caso aqui, eu tinha esse benchmark de mercado, que era 4,10%, a taxa de conversão de visita para lead. Se eu sei que eu tenho uma página final de funil convertendo 1,92, ela está abaixo do benchmarking. Se eu ficar jogando visita para cá, fazendo dinheiro, usar a mídia paga e consertar a ativação, consertar a CRO, investir em boas práticas. Então, até entender assim, as questões de velocidade de carregamento do site, entender a navegabilidade ali na página, entender, colocar depoimento de cliente, vídeo, vários recursos que vão me ajudar a converter melhor naquela página e gerar mais lead. Principalmente as páginas final de funil,
que às vezes página de preço, de produto, de features, a pessoa que está lendo aquilo ali, ela está mais perto de comprar do que se fosse uma página de topo, né? Então, é principalmente essa. O legal de fazer é elencar as suas 10 páginas mais acessadas, coloca ali as 10 mais, põe esses dados, as visitas, os leads, calcula a taxa de conversão e vê por onde você começa a agir. Então, quando tem muito tráfego e baixa conversão, seu dinheiro pode estar indo para o lixo, né? Assim como, se você tiver uma alta conversão, mas um pouco tráfego, seu dinheiro pode estar ficando na mesa. Então, nesse caso aqui, é uma página final de funil que teve 7,14 de conversão, mas teve 14 visitas. Nada, né? 14 gato pingado. Então, não adianta, ela tem uma conversão boa, mas nesse caso eu poderia aumentar a atração dela, colocar mais visita para cá. Essa página aqui também, ó, ela gerou um lead. Então, eu já focaria nela, né? Aqui, por exemplo, uma página topo de funil, que gerou 10 mil visitas, mas 16 leads. Então, 0,16 de conversão para um benchmark de 4 é ridículo. Então, eu preciso urgente ir lá e focar. Então, eu escolheria, numa próxima sprint, focar nessas 3 aqui que eu separei. Beleza. Então, assim, esse aqui, por exemplo, a gente separou, eram materiais ricos, né? Aqui eram páginas de produto, homepage, essa aqui, por exemplo, e páginas de produto institucionais. Essas aqui eram páginas de material rico, então template, e-book e tal. E olha que interessante ver as taxas de conversão das landing pages de material rico. Muito maiores, assim. Só que elas não estavam tendo tração nenhuma, elas estavam meio esquecidas lá no marketing, né? Então, estavam gerando poucos leads, porque tinham poucas visitas. Então, a gente entendeu que era muito importante focar na atração disso aqui, com social media, postando no LinkedIn, eventualmente até fazendo mídia paga para levar tráfego para cá, né? Então, esses 2 focos são os primeiros que eu olho, onde o dinheiro pode estar no lixo, onde o dinheiro pode estar na mesa, e as bizarrices, que eu comentei, por exemplo, essa aqui seria uma bizarrice, uma página topo, mas que está convertendo 0,16, não dá para deixar muito passar, ou essa aqui, por exemplo. Então, enfim, quando você já olha essas 3 questões, já vai surgir muito insight, muita tarefa para você colocar nas suas sprints. Uma outra questão da gente ver, essa parte do funil aqui da receita, é o ticket médio que você vai olhar, o MRR para quem vende recorrência, o ARR, upsell, cross-sell. Muitas vezes a gente fica com o pensamento de sempre atrair novos clientes na aquisição, no marketing, mas a gente pode ter uma receita considerável para o próprio cliente que já está na base. Então, sempre você olhar qual o seu cliente que está usando um plano mais básico, que você poderia migrar ele para o plano Pro, para você entender a usabilidade dele na sua ferramenta, na sua plataforma, e entender qual é esse perfil de uso desse cliente, como que o uso dele no teu produto vai te demonstrar que chegou a hora dele fazer um upsell. Eu acho que isso não pode ficar esquecido também. Dá para ter muita receita com isso, né, para a própria base. Assim como no e-commerce também, né? De eu ter essa noção de quantas vendas eu consigo fazer para o mesmo cliente ao longo de um mês ou ao longo de um ano. Isso é muito importante ter em mente, né? E tem muito a ver com retenção isso, né? Em Growth tem se falado muito disso, que a retenção do cliente pagando ali, seja num SaaS ou no e-commerce, no que for, no aplicativo, ela é muito mais importante de eu garantir que isso está acontecendo do que a aquisição. Todo mundo fala isso, né? Eu sempre escuto de que é muito mais barato eu reter um cliente comigo do que ficar conquistando novos. Então, tem que lutar para a retenção. E aí, uma mecânica legal de fazer é o NPS, o Net Promoter Score. Geralmente, a startup espera chegar num nível de maturidade mais avançado para fazer isso e ter esse dado. Mas não, ela tem que fazer desde o dia zero. E não precisa ter nenhuma ferramenta robusta, nenhum track sale, por mais que eu adore eles, acho uma ferramenta fantástica, você não tem que chegar nesse nível, né? Você pode fazer o NPS no Typeform, por exemplo, e coletar
O NPS, para quem não sabe, Net Promoter Score, é você rodar uma pesquisa com os teus clientes, perguntando de 0 a 10 o quanto eles recomendam você para outros amigos e tal. E aí, quem der para você nota 9 e 10 são os promotores da marca, são as pessoas que estão satisfeitas, estão felizes. E o que eu faço com esse cara? Eu faço uma campanha de recomendação, de member get member, né, de referral. Então, sempre que eu tiver esse hábito, essa periodicidade, assim, ai, me confundi, assim, rodar isso com frequência, ter uma frequência definida para rodar o NPS. Então, toda vez que ele fez uma venda, ou a cada mês, ou a cada 3 meses, você tem que definir isso para ser um processo mesmo, não ser algo que você fez pontual e não fez mais. Porque assim como você vai pegar os promotores, que é um low hanging fruit, você fazer uma campanha de recomendação para eles trazerem novos clientes, você também tem que agir rápido para ir em cima dos detratores, para quem não está feliz. Porque esse cara vai ser um churn, ele vai cancelar o teu serviço, o teu produto, vai prejudicar a tua retenção, o teu LTV, vai aumentar a tua métrica de churn. Então, eu preciso tentar corrigir o quanto antes esse detrator, entendendo qual que é o motivo dele, de estar tão bravo, né, estar insatisfeito, até para levar esses feedbacks para o pessoal de produto, enfim, para as áreas que poderiam trabalhar para melhorar aquilo ali, né? Então, acho que é uma coisa que é importante não perder de vista. Essa imagem de funil, que eu peguei da internet, eu gosto muito dela, porque o pessoal de marketing, geralmente agência tal, acaba focando bastante nessa primeira parte aqui, nesse funil tradicional que a gente conhece, né? Que tudo bem, passa pelo brand awareness, o interesse, gerar interesse pela marca, o desejo e tudo mais, até ele virar de fato uma compra, né? Eu conseguir uma venda. E aí geralmente para ali. Depois que eu vendi, eu tenho a tendência de ir atrás de novos clientes, de procurar novos leads para fazer novas vendas. E a gente acaba esquecendo que tem um funil invertido aqui para baixo, que é o do sucesso do cliente, que está diretamente relacionado ao que eu falei da retenção, da recomendação. Então, depois que eu fiz essa venda, eu tenho que garantir que eu estou formando um brand lover. Eu não quero só ter um cliente, eu quero ter um cliente satisfeito, um cliente promotor, um cliente leal à minha marca e que vai ser o advogado da minha marca, se for o caso, né? Então, e é muito difícil. Eu acho que essa parte mais difícil do que fechar uma venda é o sucesso desse cliente e fazer essa venda me recomendar para outros e permanecer comigo por um longo período pagando, né? Então, acho que é muito legal ter essa visão desse funil invertido. Uma outra coisa que eu uso aqui, um templatezinho que eu acho que facilita muito, é dividir o funil, porque assim, aquele funil que eu estava mostrando agora, ele é meio teórico, né? Então, a gente colocar ele em números, colocar ele na prática, cada etapa desse funil de growth, qual que é a meta que eu tenho para essa etapa, qual o canal eu estou utilizando para conseguir isso, e qual a tática que eu estou fazendo nesse canal para conseguir atingir essa meta. E geralmente eu acompanho isso por quarter, né? A gente começa um quarter, seta essas métricas todas, e aí a gente analisa depois no final se bateu, né? Então, assim, muito legal pensar, eu dividi, né, a receita, nesse caso, tinha uma parte de assinatura, tinha uma parte de e-commerce, então eu coloco ali tudo certinho, quanto que eu tenho que atingir e quem que está olhando e como que eu estou fazendo. Acho que isso dá uma clareada muito boa e transforma o funil. Peraí. Desculpa. Transforma o funil numa parte bem prática e bem acionável, métricas acionáveis e não fica tanto no campo teórico, né? Eu gosto bastante. Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo bem ainda? Jana? Oi, tá me ouvindo? Tá ótimo, pode tocar. Tá Beleza, fluindo tá bem. Tá bom? Eu só vou obrigada. bloquear aqui porque tem uma galera ao redor, daí não atrapalha a tua Ah, tá bom. fala. Beleza, Tá valeu. bom? Bom, aí, falando ainda em recomendação, né, eu tenho que gerar essa aquisição, que o cara veio, uma aquisição, eu tive um CAC com ele,
Eu tenho que gerar nele também felicidade e engajamento o tempo todo. Eu não posso pôr o cara para dentro e beleza, bati minha meta de venda e foi. É um pensamento muito errado, né? Então, vai ser muito melhor para a vida da empresa se desde o momento zero da agência, de quem for, olhar se esse cliente está engajado e está feliz, que é o que eu comentei aqui já sobre defensores da marca, promotores da marca, member get member, que na verdade esse Member Get Member foi a primeira coisa que surgiu no Growth Hacking, junto com o Sean Ellis, o case dele da Dropbox, que ele fez uma campanha de recomendação com a base atual dele, e é aquele famoso assim, quanto mais clientes você trouxer, usuários você trouxer, você vai ganhar mais espaço para usar o Dropbox. Então a pessoa se comprometia em ter mais espaço para ela usar e saía que nem um vírus recomendando para todo mundo. Eu acho que essa mecânica funciona muito, principalmente se tiver algum brinde atrelado, algum milestone. Eu acho que é complicado, assim, do nada você pedir para ele te recomendar, porque sim, sabe? Ah, me recomenda aí, então. Eu acho que tem que ter uma campanha setada mesmo, com, ó, se você trouxer 10 leads, você vai ganhar tal coisa, vai ganhar um brinde, vai ganhar um voucher, vai ganhar um curso. Tem que ter isso muito claro. Acho que o cliente que está satisfeito, que está disposto a recomendar, ele tem que ver um ganho, tem que ver um benefício para ele também. Não só a gratidão e a vontade dele, por mais que seja um comportamento natural do ser humano, quando a gente está feliz com algo, a gente tende a recomendar. E ainda mais quando pedem para gente. Mas eu acho legal sempre atrelar isso, igual o Dropbox fez. E tem várias empresas fazendo isso muito bem já também, né? O Debrief tem um programa lá muito legal. A RD também, você baixar qualquer material da RD, na Thank You Page, vai estar lá o Viral Loops, falando assim, ó, esse é o seu link exclusivo para você divulgar. Aí tem lá, se você trouxer 10 leads, você ganha tal coisa. Se você trouxer 100 leads, até se você trouxer 1000 leads, você ganha um curso na RD University. Alguma coisa nesse sentido. Acho que fica bem transparente, fica uma mecânica fácil de controlar, você não precisa ficar fazendo manual isso de maneira artesanal. Então, o Viral Loops é uma ferramenta que eu gosto muito para fazer isso, ele é muito fácil. Então, eu recomendo para as pessoas desde o dia zero também, não precisa esperar o dia que eu tiver um faturamento, o dia que eu tiver uma equipe maior. Isso é muito fácil de fazer, é muito rápido, inclusive essa ação vai te ajudar a ter uma receita maior, uma entrada de clientes maior e vai te ajudar a crescer a empresa, né, desde o dia zero. Então, eu recomendo demais focar nessa parte, né. Então, assim, esses são os pontos que eu acho principais do Growth para olhar. Passamos aí por recomendações, Member Get Member, Viral Loops, a maneira de estruturar essas métricas, essas taxas. Aqui você pode fazer muito benchmarking com o mercado também, deve fazer, até pegar o seu histórico também, para ver como você está performando. Isso tem que estar alinhado ao OKR também da empresa, você não vai chutar essa métrica do nada, essa meta, né? Você tem que olhar lá o OKR, onde querem chegar, e aí, beleza, conseguir. Tem que olhar essa parte de funil invertido, de pôr a venda para dentro, mas garantir que ele vai virar um cliente satisfeito, advogado da marca e leal, que não vai trocar a tua empresa por preço e nem por qualquer coisa, ele vai se manter fiel a você, isso é muito válido. A gente olha aí a Apple, as Apples, várias empresas que são muito boas em fidelizar e fazer satisfação de cliente, né? Tem que copiar elas, né? Eu acredito que empresas prósperas, duradouras, conseguem fazer isso muito bem, garantir essa satisfação do cliente, né? O efeito Disney, que falam muito e tal, acho que não é só teoria, né? A gente tem que tentar fazer isso na prática em todos os pontos de contato do lead, do cliente, com a empresa. Eu sempre dou um exemplo desses hackzinhos de aquisição, eu vi muito ultimamente um assim, que você mandava um cold e-mail para o lead falando assim, resposta, dois pontos, como se eu estivesse respondendo para ele, sendo que na verdade era uma pegadinha, porque ele não tinha me mandado nada, né? Então ele ia abrir o meu e-mail achando que eu estava respondendo, esse hackzinho ia aumentar a minha taxa de abertura do e-mail. Pode até ser que funcione, mas eu sou muito contra você começar um relacionamento com um lead, um prospect, mentindo para ele. Então, eu acho que nunca esses hackzinhos
para aumentar um dado específico, podem ficar acima da experiência que você está proporcionando para o teu lead, para o teu visitante, para o teu cliente. Você tem que se preocupar em todo ponto de contato com ele, toda a jornada dele, você ser incrível para ele, você ser relevante, ser respeitoso, ter empatia, ter carinho, porque aí a chance de você formar um advogado, um brand lover, é muito maior. Eu peguei recentemente uma empresa que no fluxo de automação dele de marketing, em um mês, eles tinham mandado 90 e-mails para um lead. Então, qual a chance de um lead que recebeu 90 e-mails da empresa gostar da empresa? A chance é ele ficar puto, né? Sair odiando a empresa. Então, não tem que pôr a venda e a meta acima de tudo, principalmente acima da experiência do cliente, né? Então, a gente viu aqui a retenção, você medir o LTV, por quanto tempo o cliente passa com você pagando, quanto que é esse ticket médio, aí você tem o seu LTV, o teu churn tem que estar controlado, medir NPS desde o dia zero, vai fazer total diferença na tua empresa. A parte de receita também, eu não olhar só receita como novos clientes, para a base atual de clientes. Então, sempre pegar quem está no plano básico e tentar migrar para o plano Pro, e tentar quem está no plano Pro mudar para o Enterprise. Eu sempre tenho que ter essa noção de evoluir o meu cliente dentro da minha empresa, né? O uso e expansão da marca. O livro Blueprint for SaaS fala muito disso, de uso e expansão do teu cliente dentro da tua empresa. Acho que isso é muito importante, não pode ser Excel, cross-sell e tudo isso. E muitas vezes o dinheiro fica na mesa aí nessa parte, né? Que mais? Calma aí. E aqui parou. Beleza. Aqui essa dicasinha de organizar tuas páginas mais acessadas e calcular tuas taxas de conversão. Pode pegar nos últimos 6 meses, nos últimos 3 meses, desde que você meça isso e priorize começar pelas páginas que estão mais fáceis de você conseguir resolver. Garantir, né, uma user experience sempre para o teu visitante e tal, para o teu lead. Para você ter o restante do funil, a retenção, a receita e a recomendação, você obrigatoriamente tem que ter tido uma boa experiência. Primeiro, senão ele vai embora já aqui, você matou aqui o funil. Imagina o exemplo de um evento que ele fez uma campanha, Google Ads, tal, anunciou na TV, enfim, para vender ingresso para o evento. Aí esgotou, deu sold out. Mas chegou no dia do evento, tinham vários problemas. Imagina, não cabia todo mundo, estava muito calor, ninguém, não tinha água para as pessoas. Enfim, a experiência que o evento ofereceu foi péssima. Esquece, né? Nunca mais esse cara volta para o teu evento, nunca mais ele recomenda para ninguém, você não vai mais fazer dinheiro com ele. Isso para site também, para landing page. Até comentei hoje isso num call com a startup, que eu fui ler uma matéria da Isto É ontem, e quando eu cliquei, o Google me sugeriu, né? Quando eu cliquei para ler, começou a abrir tanto pop-up em cima da matéria, que foi desesperador, que eu saí fechando os pop-ups, não li a matéria, desisti, e aí fui lá no Google e coloquei não me sugerir mais matérias da Isto É. Você vê que absurdo? Por causa de... Foi uma experiência horrível que eles me proporcionaram, né? Então, pop-up converte. Beleza, mas desde que você não prejudique a experiência da pessoa, né? Essas ações têm que ser muito sutis. Sempre tem que se colocar no lugar de quem está lendo, de quem está chegando no teu site e vendo se está fazendo sentido. Porque senão, de novo, é legal ratificar isso, né? Se você não tiver uma ativação muito boa, você vai estar matando já automaticamente todo o restante do seu funil e perdendo o dinheiro aqui da aquisição que você já gastou para imprimir uma campanha para essa pessoa, você gastou no clique dela, você gastou, já teve um CAC já com ela para ela chegar no teu site, né? Então, você não pode perder ela ali no final. E essa noção de analisar canais de aquisição, de ter sempre novos canais de aquisição, de otimizar os canais que você já tem, analisando os dados deles sempre, não pode ser uma coisa sem métricas, assim, acho que é um erro, né, das empresas não irem atrás disso e configurar certinho o Google Analytics, configurar certinho o Google Tag Manager. Vale a pena, tem muito tutorial no YouTube para você ver como faz, é muito simples. Então,
quando você não consegue medir o que está acontecendo, você não consegue otimizar, você não consegue saber por onde começar, aonde está errado, aonde podia ser melhor. Então, vale a pena dar trabalho, mas vale a pena você ter todas essas métricas, né? E, bom, e ter uma organização. Depois de tudo isso que você vai olhar, é tanta coisa para você olhar, tanto dado, tantas frentes diferentes que você vai olhar, que você tem que ter um mínimo de organização e gestão para direcionar as entregas da equipe, né? Não virar um caos. Geralmente no Brasil, que eu vejo nas empresas, o backlog é o caos, é o improviso. Eu até brinco muito com as startups, né? Que é tudo muito feito no Vai Corinthians. E não é assim que funciona, né? Eu não acredito em crescimento orgânico. Ah, vai dar tudo certo. Eu acredito num crescimento com processo, com gestão, com frequência das entregas, com cadência, com análise, de eu saber o porquê que eu estou fazendo tal coisa, qual métrica eu estou querendo atingir. Óbvio que isso não é fácil de ter, não é do dia para a noite, não é orgânico, não é simples, mas tem que ser feito, é possível ser feito, e eu acho que isso vai dar maturidade também do gestor, do head de growth, do, do CMO, de quem está tocando ali a operação, tem que ter essa maturidade mais avançada de organizar. E aí isso pode ser feito no Trello, no Asana, no Gira, no Monday. Tem várias ferramentas para ser feito isso. E eu, para não ter desculpa de que eu não tenho dinheiro para contratar ou eu não entendi como mexe na ferramenta, eu já coloquei no Excel, porque é bem democrático. O Google Sheets é de graça, é online, todo mundo tem acesso, todo mundo sabe mexer. Então, que seja feito num papel, nos post-it na parede também, não tem problema, mas tem que começar por algum lado e usar. Você pode. Eu uso essas, eu uso o Ice Score, o Kanban e o Scrum Marketing. Mas você pode usar a Agile, você pode usar o que você quiser, contanto que PDCA, que também é muito legal, pode usar qualquer um. E o OKR também, que acaba sendo também uma metodologia de priorização, né, de gestão, priorização. Então, eu acredito que essas metodologias todas, ágeis e de gestão, não estão aí à toa, só para serem teorias de faculdade. A gente tem que colocar na prática, no dia a dia da empresa, treinar o time, explicar para eles, ensinar, fazer workshop, mostrar por que é importante, fazer cursos. Então, com isso, esse enablement todo, né, você vai conseguindo evoluir o time e eles vão conseguindo melhorar, e é uma melhoria constante, assim, talvez na primeira sprint vai dar tudo errado, mas aí na segunda ele vai melhorar, na terceira, depois de um ano, você vai ter documentado tudo que foi entregue naquele ano, tudo que foi feito, então você vai ver esses ganhos, né, de maneira real, assim, palpável para a empresa. Então, quem quiser dar print aí no funil de growth, é muito útil, é muito usado, separe bem as métricas de cada parte do funil, entenda exatamente o que está acontecendo, os dados de cada parte, para você começar a ter essas ações data-driven. Então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me mandar lá no LinkedIn. Às vezes demora um pouco para responder, mas eu respondo. E no Growth Lovers também, no Instagram. Vocês podem me acionar, tá bom? Eu estou à disposição. Perfeito, Jana. Pô, eu tô até meio tonta aqui de tanta informação. Eu falo muito, né? E falo rápido. Não, não é isso não, é bastante informação útil, não era porque você tá falando rápido não, eu também sou assim. Jana, todo mundo que passou aqui na trilha de marketing recebeu um pedido meu, que é passar para a galera que está assistindo a gente até agora uma tarefinha. Assim, assistir a palestra de Growth Hack da Jana Ramos. Qual é a minha tarefinha para depois disso? Pô, legal, gostei, tá? Eu então vou passar de tarefa você criar um backlog de growth para sua empresa, um Excel. Quem não entendeu como constrói, me manda uma mensagem, ou eu posso te mandar também, Ju, e você manda para ele. Eu tenho um template no Excel já, e a pessoa construir o backlog dela de growth e começar a ter essa boa prática de esse processo de análise de dados, análise data-driven, para levantar as hipóteses do que tem que ser consertado, escrever, documentar essas hipóteses nas abas respectivas do funil de growth
e, de fato, conseguir priorizar para uma próxima sprint o que ela vai focar, levando em consideração o ICE Score. Eu acho que é um primeiro exercício que ele é bem completo e pode ser poucas, não precisa ser muita coisa não, pode ser 3 coisinhas que ele identificou e que ele vai fazer. Aí eu acho que seria um bom exercício. Ótimo, ótimo. Fica a tarefa, então, para quem está acompanhando a gente até agora. Quem não conseguiu dar print, depois a palestra vai estar disponível. A gente vai estar com as palestras até o dia 28/2 na plataforma, então pode voltar lá. E a Jana vai compartilhar com a gente o link e a gente arruma um jeito de compartilhar isso com todo mundo. Jana, te agradeço muito pela participação, muito bom ver uma mulher, principalmente falando de growth, ó, muito positivo. E queria que você deixasse seu recado final para quem está acompanhando a gente, quem está aqui na SMV. Legal, mais uma vez obrigada pelo convite, eu sou bem fã, tá, da Client Hub, da comunidade de vocês, a gente sempre usa vocês de exemplo, de inspiração com os investidores, então, muito obrigada mesmo, é um orgulho para mim estar aqui, e eu queria deixar um recado final, que eu muito em breve vou lançar uma plataforma de gestão de Growth Hacking, estou fazendo a minha própria startup de Growth para isso, então o pessoal que me acompanhar, me seguir, vai ter acesso a algo um pouco mais estruturado, um pouco mais profissional do que esses Excel feio aí. E queria deixar o recado de que eu acredito que as pessoas, isso que a gente está fazendo aqui vale muito a pena, assim, essa capacitação, investir em conhecimento, isso foi o grande virada na minha carreira, assim, foi tudo que eu estudei, tudo que eu vi, palestra, curso, webinar. Eu acho que tem que priorizar um tempo, reservar um tempo para se capacitar, tanto em hard skill, que são as coisas técnicas, como as soft skills, que fast learning, por exemplo, é algo muito importante para as startups. Tudo bem, por exemplo, eu falei agora do ICE Score, do Backlog de Growth, talvez muitos conceitos que a pessoa nunca ouviu falar. E a tendência é a pessoa bugar, né, ficar desesperada, mas não, ela tem que ter uma postura de ir no Google, ser interessada, ser curiosa, continuar pesquisando, continuar lendo. Se ela passar 1 ou 2 horas lendo sobre qualquer conceito desse que eu falei, aí tem no blog do Neil Patel, tem no blog da RD, tem no blog de tanta gente, é só ela parar para ler, ela vai sair de lá conhecendo isso. Então, eu acho que a pessoa tem que ter uma postura autodidata, de saber se virar sozinha e não ficar esperando, mas ninguém me falou isso. Ninguém vai falar, você tem que ter essa postura proativa, autodidata, de ir atrás dos conhecimentos e essa capacidade de ler, assistir vídeo e aprender rápido, assim, algum conceito, alguma coisa, algum desafio que estão te colocando na frente. Então, eu acho que isso vale muito a pena e também cada vez mais ser uma pessoa organizada, que foge do caos, foge do improviso. E eu acho que essas empresas conseguem virar o jogo quando elas têm um mínimo de organização, de gestão de processos, de pessoas, de playbooks, e seguir os playbooks, ela só tende a ganhar e tende a ser uma empresa que vai dar muito certo. E as outras que não fazem isso, eu não consigo ver muita luz no fim do túnel, tá? Então são essas as minhas dicas e muito sucesso para vocês, todas as agências aí do Brasil. Tamo junto, contem comigo, que se precisar me manda uma mensagem. É isso, Jana, obrigada. O fechamento já veio com mais um. Pois é. Fica no seu. Mas é isso, Jana, te agradeço de novo e a gente segue com o evento. Obrigada, bom evento, boa sorte, gente. Tamo junto, um grande beijo. Tchau, Jana. Tchau, tchau.